Boa noite a todos. Que possamos, a partir deste momento, entrar em sintonia com a espiritualidade maior para que possamos iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Hoje, com a presença da nossa amiga, conferencista, palestrante, seminarista, Carmelita Brasil, que sempre, quando ela pode, ela vem e faz uma explanação aqui para nós, na Casa Espírita Fonte de Esperança. O tema da nossa amiga hoje será o Sermão do Monte. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra para a nossa amiga Carmelita Brasil, para que possa fazer o estudo da noite de hoje. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, auxiliando-nos a vencer as dificuldades do dia a dia, a superarmos a nós mesmos, a vencermos as nossas dificuldades íntimas e crescermos no entendimento, porque a verdade liberta das trevas da ignorância. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, sairmos daqui mais enriquecidos pelo conhecimento que nos será transmitido, mais reflexivos sobre a nossa própria existência, a fim de darmos passos firmes na busca de iluminarmos o nosso ser por intermédio das ações no bem. E desta maneira, confiantes na assistência da espiritualidade maior, nos envolvendo a todos na noite de hoje, damos por iniciadas nossas atividades em teu nome, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a nossa amiga, a senhora Carmelita Brasil, para que possa fazer para nós a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda, amiga. Vou botar só por aqui. Ele está aparecendo aqui, Vitor? Ah, está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vê se ativa depois. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. O assunto escolhido para o estudo dessa noite é o Sermão do Monte. E muitas das vezes, o homem comum, o homem profano, desacostumado das leituras evangélicas, costuma entender que o Sermão do Monte se constitui apenas nas 8 bem-aventuranças muito conhecidas em toda a civilização judaica cristã. Mas não. O Sermão do Monte, meus irmãos, se constitui o mais importante sermão
que Jesus fez na sua trajetória aqui neste mundo de provas e de expiações. Quis ele, no início do seu apostolado, resumir para os seus apóstolos, os discípulos mais chegados, aqueles que estariam encarregados de bem entender as lições que ele viera nos trazer e depois de perpetuá-las através da exemplificação e da pregação. E Jesus, em várias oportunidades, durante os 3 anos que ele resolveu sintetizar a mensagem evangélica, em pouquíssimas oportunidades discursou. Na maioria das vezes, Jesus era extremamente objetivo e dizia de forma clara e precisa o seu ensinamento, ou através das famosas parábolas, sabendo ele que, através do tempo, certamente, os seus ensinos seriam modificados, sofreriam alterações, muitas delas de cunho eminentemente contrário ao que ele pregava. E as parábolas têm, então, essa vantagem infinita. Como muitas das vezes o leitor não conhece ou não interpreta corretamente as palavras, o ensinamento fica como que no ar, necessitando, então, de uma transformação interpretativa daquele que a lê ou que a conhece. E por isso mesmo, as parábolas foram os ensinamentos menos modificados de Jesus. Se Jesus, então, falava de maneira direta, singela e objetiva, ou através de parábolas, em 3 oportunidades distintas, Jesus fez verdadeiramente um discurso. Todos eles grandiosos. O Sermão do Monte, logo no início do seu messianato. O Sermão das Últimas Palavras ou das Despedidas, quando, ao comemorar a Páscoa dos judeus, ele se despede dos seus discípulos mais chegados, os apóstolos. Aquela cerimônia que a doutrina católica consagrou como sendo a da Santa Ceia. E um pouco antes de terminar a sua pregação, Jesus faz também um discurso, aquele que é chamado pelos teólogos de discurso escatológico, porque fala a respeito do fim dos tempos. É nesse discurso escatológico que Jesus adverte os seus discípulos das dores, das tribulações, das dificuldades pelas quais a terra passaria no fim dos tempos de provas e de expiações. Ou seja, é a transição planetária que nós vivemos hoje no seu apogeu, quando a Terra deixará para trás a sua situação precária e dolorosa de um mundo que recebe espíritos ainda necessitados de provas e de expiações para galgar uma situação superior em que a humanidade viverá um clima de amor, de respeito e de profunda espiritualidade, um mundo em regeneração. Mas o primeiro discurso, do qual nós falaremos hoje, Jesus faz para os discípulos, para os apóstolos, para os escolhidos, a fim de que eles tivessem uma noção perfeita de seus ensinamentos.
em que se constituiria a pregação dele, que se daria nos 3 anos subsequentes. E é, de fato, a alma do Evangelho, o ponto culminante da doutrina deixada por Jesus. Humberto Holden, ao comentar as bem-aventuranças, ele diz que Gandhi, a grande alma que tentou pacificar a Índia após a sua libertação da Inglaterra, ele, que não era cristão, ao ler o Sermão do Monte, disse que se todos os ensinamentos morais até então registrados pela humanidade, que todas as religiões até então vivenciadas pelo homem se perdessem, mas se salvasse o Sermão do Monte, que nada estaria perdido e que a humanidade de nada mais necessitaria para encontrar a sua libertação espiritual. Isso de um não cristão. Porque sabemos nós, principalmente nós, os seguidores da terceira revelação, os espíritas, que muito antes da vinda de Jesus, várias culturas, várias seitas, várias religiões, na Síria, na Caldeia, no Egito, na Judéia, tinham notícia de que um dia viria à Terra uma grande alma, que o homem receberia aqui um avatar de imensurável valor. Mas foi um profeta judeu que viveu mais ou menos dos 800 anos antes de Jesus, Isaías, que conseguiu resumir em 3 frases significativas, com perfeição, a missão do Cristo aqui na Terra. E ao noticiar que viria aqui o Messias, ele disse: virá para trazer à luz aqueles que se encontram no caminho das trevas. Virá para dar crença àqueles que se encontram desesperançados. Virá para amar e vivificar o homem. E é exatamente isso que Jesus, o Cristo, veio trazer para nós. E ninguém melhor do que Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, o último dos 12 escolhidos por Jesus e o primeiro a registrar as passagens evangélicas, as lições do Mestre, conforme nos informa Emmanuel, em o conhecido livro Paulo e Estevão, que ali ainda era chamado de Levi, seu nome primitivo, foi ele que narrou de forma mais perfeita o Sermão do Monte. Porque João, que também estava presente, não toca no Sermão do Monte em seu evangelho. Enfoca a vinda e as lições do Cristo sobre um outro aspecto que não o histórico circunstancial. E, por isso, muitas das passagens importantes da vida de Jesus nós não encontramos no Evangelho de João. Mas Mateus, que estava presente, e era talvez, sobre a visão humana, o mais culto dos apóstolos, que registra para nós, no capítulo 5, 6 e 7 do seu Evangelho, esse grande sermão. E ele diz que quando Jesus iniciou a sua pregação, percorrendo a Galileia e realizando grandes curas, multidões, e ele utiliza o coletivo no plural, multidões acorriam onde Jesus se encontrava. E um dia em que as multidões eram muitas, vindo de Jerusalém, de Decápolis, da Judéia, da Galileia e da além do Jordão,
Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, mas não falou para o povo, falou para os apóstolos, porque logo depois Mateus registra, e deixando que se aproximassem dele os seus discípulos, os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a abertura do sermão. E o que nós podemos entender com essa abertura, que se constitui, meus irmãos, em mais de 50% das lições que Kardec selecionou para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. E explicando o codificador, já no início da obra, que ele houvera selecionado a parte mais nobre dos ensinamentos do Cristo, aquelas que viria de fato unir a humanidade ao invés de separá-las, deixando de lado, conforme anota Kardec, as questões dogmáticas, a história sobre a vida de Jesus, que levanta sempre muitas dúvidas, e os milagres, dos quais ele vai cuidar depois em outra obra. O que Jesus teria querido dizer para nós com essa abertura do sermão? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, quando, na verdade, aquela época e ainda hoje, o homem aplaude com entusiasmo aqueles que riem, aqueles que se encontram em situação de destaque social, aqueles que detêm poder, aqueles que detêm dinheiro. Porque o Cristo, então, vem e diz que bem-aventurados, ou seja, aqueles que devem ter esperança no futuro, são aqueles que estão comprometidos com as verdades eternas do Espírito. Ele quis dizer para nós, nada mais, nada menos, que era preciso haver mudança. Que nós teríamos que modificar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Que aquela civilização até então construída, e que infelizmente continua até os nossos dias, em que nós endeusamos o dinheiro, as facilidades da vida, deveriam ser revistas. Que é preciso criar no homem a consciência de que ele é um ser eterno, espiritual, e que está aqui em um período curtíssimo da sua existência, que nós não somos daqui, estamos temporariamente aqui. E como nós já afirmamos, o Sermão do Monte é a síntese de todo o ensinamento do Cristo. E nós adotamos sem nenhum rigor, apenas para fins de estudo e clareza, a posição de alguns teólogos que dividem o sermão em 7 grandes partes. A primeira é a abertura dele, as bem-aventuranças. Vai nos chamar a atenção para quão errados nós estamos até hoje ao examinar a realidade do homem e da vida. A segunda parte do sermão é aquela em que Jesus coloca uma responsabilidade muito grande nas mãos daquele que conhecem a doutrina que ele nos trouxe. É a chamada missão do cristão no mundo.
A segunda parte do Sermão do Monte, que é a missão do cristão no mundo, ou nesta parte, nós vamos encontrar os ensinamentos firmes, enérgicos de Jesus falando para os cristãos assim: vós sois a luz do mundo. E não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocar no candeeiro, no velador, a fim de que todo o ambiente seja iluminado. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, com que se salgará? E para que servirá, se não para ser lançado no lixo e pisoteado, como uma imundície qualquer? Então, Jesus nos diz que, à medida que o Espírito compreende a verdade, ele tem que ser um modificador da conduta alheia. Ele tem que ser aquele que influencia o ambiente. Ele tem que ser aquele que, por onde passa, deixa sua marca positiva. Isso sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem se colocar em posições materiais proeminentes. Isso é que quer dizer luz do mundo e sal da terra. A terceira parte do Sermão do Monte é a chamada a nova moral. De fato, embora Jesus tenha dito que não veio destruir a lei nem os profetas, mas sim dar-lhes cumprimento, ao intérprete desavisado pode parecer que Jesus seguiria a lei mosaica, por exemplo, tida como os Deus a mais nobre, principalmente a Torá, os 5 livros atribuídos à autoria de Moisés. Mas a lei que ele veio dar cumprimento não é a lei que muitas vezes aqueles considerados profetas, como o próprio Moisés, o considerado pelos judeus o maior deles, não é o que eles disseram, porque sabemos nós que entre as revelações espirituais há em todos eles um enxerto muito grande de coisas materiais. E o Cristo realmente não veio se imiscuir na legislação dos homens, mas na legislação divina. E a terceira parte do Sermão do Monte, que é a nova moral, me parece a mais difícil de ser entendida. E mais difícil ainda de ser vivida. Ele vem, de fato, dizer que quer uma modificação profunda na alma humana. E a terceira parte do Sermão do Monte, quando ele nos revela a nova moral, geralmente começa assim: aprendeste o que foi dito. Vem a regra antiga: não matarás, porque senão serás réu em juízo. Eu, porém, vos digo que toda vez que se encolerizar contra o seu irmão, já será réu em juízo. Toda vez que ofender o seu irmão, já será réu em juízo. Muito mais grave, muito mais sério, muito mais difícil de ser observado. Aprendeste o que foi dito: não perjurarás. Eu, porém, vos digo: não jureis por coisa alguma, que seja o vosso dizer sim, sim, não, não, e tudo mais que passar disso é excesso. Aprendeste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. E se alguém te bater na face direita, dê também
à esquerda. E se quiser tomar a capa, dê também o manto. E se quiser subjugar para andar 1000 passos, ande com ele mais 1000. E aí, meus irmãos, decorrido 2000 anos, a humanidade ainda tem dificuldade não só de cumprir, mas, sobretudo, de entender a grandeza dos ensinamentos do Cristo. A nova moral, como se diz de maneira muito correta, aquilo que deve nortear o nosso caminho de uma maneira muito diferenciada do que até então nós havíamos feito. Aprendeste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai teu inimigo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, o homem até hoje, quando lê a mensagem de amar os inimigos, de fazer o bem aos que nos odeiam, de orar pelos que nos perseguem e caluniam, nós ficamos, muitas das vezes, embasbacados com a interpretação e com uma dificuldade imensa de brotar no nosso coração um sentimento diferente do que até então nós tínhamos e mudar o nosso ponto de vista. No que diz respeito ao adultério, ele diz: aprendeste o que foi dito, não adulterarás. Já é difícil o mandamento antigo. Eu, porém, vos digo que toda vez que o seu olhar for um olhar malicioso, já cometeste adultério. Olha o erro pelo pensamento, o valor que Jesus dava à renovação da nossa casa mental. Não é preciso consumar o ato. E, na verdade, sabemos hoje, estudantes da doutrina espírita, que a nossa vida é pautada pela nossa mente. É o que nós pensamos, é que depois do que nós vivenciamos. Mas nós não estamos ainda acostumados a controlar os nossos pensamentos. No dizer dos orientais, o nosso pensamento é como um macaco numa loja de louça, pulando de maneira completamente irresponsável durante toda a nossa vida, desperdiçando as nossas energias e, na maioria das vezes, nos conduzindo para caminhos tortuosos e de difícil recuperação. Parte primeira, as bem-aventuranças. Parte segunda, a missão do cristão no mundo. Parte terceira, a nova moral. Parte quarta, a importância da oração. Cristo, então, revoluciona tudo aquilo que principalmente os judeus, aqueles que o estavam escutando mais de perto, pensavam a respeito da oração. Então, ele diz: não há necessidade de um lugar especial para orar. Não há necessidade de repetição de palavras, de fórmulas. A oração é o caminho que leva o homem aos planos superiores da vida. E o que o homem precisa para que essa oração tenha eficácia é a pureza de coração, é a sinceridade das palavras. Ele dá, inclusive, exemplo e depois vai falar com a samaritana. Tempo haverá que Deus não será adorado nem nos montes e nem no templo de Jerusalém, mas no coração do homem. Então, ele chama atenção para o valor da oração e diz, inclusive, recita para os discípulos o Pai Nosso. É aí
que nós vamos aprender com ele a rezar o Pai Nosso que estais nos céus. Basta isso. Tudo que passar disso é excesso. E ele arremata, falando da oração, dizendo da sua eficácia. Porque nós ainda hoje somos mais ou menos como São Tomé. Cremos e não cremos. Confiamos e não confiamos. Acreditamos e não acreditamos. Então, ele disse, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. É a eficácia da oração. Ele diz, o Pai ouve em segredo. Não há necessidade de chegar nas esquinas ou vestir roupas especiais para se fazer a oração. Tudo isso é desnecessário. Isso naquela época e até hoje. Quantas doutrinas, quantas religiões cristãs não continuam, meus irmãos, a estabelecer rituais pré-determinados para se fazer uma prece. Rezas repetidas com palavras infinitas, como se de fato fosse o número de palavras que se contasse para a eficácia da prece. E logo depois de falar a respeito da oração na parte 4ª do sermão, na parte 5ª do sermão, ele elege uma virtude como a virtude mais importante para a humanidade. Sabemos nós, pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, que Jesus foi um dos Cristos que organizou não só a Terra, mas o próprio sistema solar, membro de uma comunidade de espíritos puros, que quando o nosso sistema planetário estava sendo organizado, já era um espírito puro. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos fala disso com muita clareza e nos ensina de maneira bem clara que ele continua sendo aquela alma que administra os destinos da humanidade terrestre. Então, no Sermão do Monte, quando ele vai falar a respeito da virtude por excelência, ele fala do perdão. Por que ele fala do perdão? Não fala da gratidão, por exemplo, que é considerada pelo budismo como a mais nobre das virtudes. Porque ele conhecia em profundidade o coração do homem e sabe que o que marca a nossa civilização é exatamente a dificuldade de perdoar. Esse sentimento atávico ainda de responder o mal com o mal, de não querer perdoar aqueles que nos ofendem. Então, ele diz que o perdão é a mais nobre das virtudes. E ele faz, inclusive, uma correlação do perdão com a prece, dizendo o seguinte: quando nós formos orar, devemos antes fazer um exame de consciência e verificar se não há entre nós e algum irmão alguma diferença. E ele não diz se nós odiamos o outro, não. Ele diz se o outro nos odeia, mesmo assim, não sendo nós o causador eficiente desse sentimento terrível que é o ódio, antes de orar, vá, reconcilie-te primeiro com seu irmão para que a sua prece tenha eficácia. Deixando assinalado que sem conquistar essa virtude eminentemente cristã, nós não evoluímos, não seguimos adiante. E se, como disse Isaías, ele veio trazer à luz aqueles que se encontravam nas regiões das trevas, veio trazer a crença àqueles que se estavam, dizem, desesperançados, ao seguir os seus ensinamentos,
o homem vai, então, se assenhoreando dos seus destinos, sendo senhor das suas atitudes e sendo capaz de galgar, pouco a pouco, os passos da evolução infinita que nos esperam. Na sexta parte do Sermão do Monte, é outra parte complicada para o entendimento e principalmente para a vivência. E o homem profano costuma, ao estudar a sexta parte do Sermão do Monte, entender de forma absolutamente equivocada que nós poderíamos estar exaltando a indolência e a preguiça, que é na sexta parte do Sermão do Monte, quando Jesus nos fala a respeito da transitoriedade da vida material e da real importância da nossa vida eterna, que é a espiritual, ele diz: não acumuleis tesouro na terra, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Não ajunteis bens que os ladrões possam roubar, a traça possa corroer. Porque senão a sua ânsia, a sua perturbação não te deixará enxergar as verdades espirituais. E aí ele diz: olhai os pássaros no céu, que não plantam, não colhem, não têm celeiros e, no entanto, são nutridos pela providência. Olhai os lírios do campo, que não fiam, não costuram, não bordam, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como eles. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Então, é o chamamento para as verdades espirituais, para despertar no homem que tudo que é material é meio para o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Tudo que acontece aqui na Terra é para que o nosso espírito se engrandeça e evolua. Para isso, nascemos. O contato com a matéria tem esse objetivo de fazer o espírito evoluir. Não é para chafurdarmos na matéria e entender que isso aqui é o princípio e o fim da vida, porque não é. A matéria nós vamos deixar, tudo que é material é passageiro, é circunstancial, vai ficar por aqui. Então, tem uma outra passagem evangélica que Kardec resolveu transplantar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos chama muita atenção para essa posição do homem materialista, aquele que foi adquirindo bens e foi ficando rico e foi ficando rico. E ele olhou para a quantidade de bens que ele tinha e falou: e agora? O que eu farei? Onde eu guardarei tantos bens? Vou fazer novos celeiros? Vou fazer isso? Vou fazer aquilo? E aí vem o amigo espiritual e fala com ele: ah, meu irmão, ainda hoje te pedirão a alma. Você vai largar isso tudo por aí e vai seguir adiante. Então, a sexta parte do Sermão do Monte alerta o homem que a vida material é transitória e que os verdadeiros valores podem e devem ser buscados enquanto nós estamos por aqui. E o que nos parece, às vezes, de grande serventia, não vale nada. E aquilo que nós desprezamos, que não consideramos, que não investimos, é o que vai resultar em benefícios para nós na eternidade. Bem-aventuranças, a missão do cristão no mundo, a nova moral, a oração, a lição do perdão, a vida material, e aí vem o fecho do sermão, a chamada regra da ação. Tudo quanto Jesus explicitou nessas 6 partes primeiras
muitas das quais de difícil entendimento, como amar o inimigo, como perdoar aqueles que nos ofendem, como oferecer a outra face, podem gerar no intérprete alguma dúvida e até uma interpretação errônea, completamente diversa do objetivo do ensinamento deixado por Jesus. Mas, ao fechar o sermão, ele fez questão de dizer de uma maneira tão clara, tão objetiva, que não é possível dizer que não entendeu. E que não é possível também gerar interpretações divergentes. Tamanha clareza. Então, Jesus utiliza, na 7ª parte, que é a regra da ação, uma imagem comparativa. Ele nem disserta e nem teoriza. Ele usa uma imagem comparativa, que tem a força muito própria da imagem. Então, ele encerra o sermão dizendo o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é considerado como um homem sábio e prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E podem vir os ventos, podem vir as chuvas, podem vir as tempestades, as intempéries. A casa fica firme, porque tem base sólida. Aquele, porém, que ouve a minha palavra e não a pratica, é considerado como homem tolo e imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. E diante da primeira dificuldade, das primeiras chuvas, das primeiras tempestades, a casa vem abaixo e é grande a ruína. Então, de nada vale a teoria se ela não encontrar ressonância na prática. É a chamada regra da ação. De nada nos adiantará a leitura e o conhecimento dessas grandes verdades espirituais, para as quais, como diz Isaías, veio Cristo para trazer luz a nós que nos encontrávamos nas trevas, se nós não incorporarmos isso ao nosso viver, à nossa ação, à nossa maneira de agir. Eu vou dar uma péssima notícia para vocês, porque, de ordinário, quando se fala em modificação de conduta, nós costumamos argumentar que é muito difícil mudar a conduta, que os nossos vícios nos dominam e que, por isso, é quase impossível ser senhor de si mesmo e dominar esse vício. Na resposta à pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec, com toda a sabedoria muito própria de um professor e de uma grande alma, indagou aos espíritos superiores: pode o homem sempre, olha o advérbio, pode o homem sempre, com os seus esforços, modificar a sua conduta, domar os seus vícios, modificar-se? O que responderam os espíritos? Sim, pode sempre. E o pior é o que eles complementaram na resposta. E, de ordinário, fazendo muito pouco esforço. O que acontece é que não há vontade de modificar. E complementam: quão poucos são os homens que têm vontade de se modificar. Então, segundo nos ensinam os espíritos, é possível mudar. E mais ainda, que não é difícil mudar. Quando mudaremos? Quando faremos em nós a grande revolução, adaptando a nossa maneira de pensar, de falar e de agir aos ensinamentos, ao caminho mostrado por Jesus? Quando? Amanhã? Na próxima vida? Em outro planeta, se para lá fomos levados, agora nessa fase
final da transição. Então, o convite que Cristo fez lá, ao falar para os apóstolos acerca das verdades eternas que ele veio revelar para os homens, é o mesmo de hoje. E a mudança, meus irmãos, há de ser feita o mais rápido possível. Porque, como muito disse, e muito bem, o poeta, Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.